Bom, a gente está começando aqui o nosso sexto podcast, nosso sexto Mobcast. Eu ainda tenho que me acostumar com a nomenclatura que a gente criou. Eu acabei de entrevistar o Ivan Moré, que fez já 206 episódios, já é mais experimentado, fora 20 anos de Globo. E a gente está encontrando esse formato aqui para conversar com o trade, alimentar de informações dos nossos clientes, agentes de viagem na maioria. E hoje a gente tem o prazer aqui de contar com a presença do Paulo. Paulo é diretor de vendas corporativa da Localiza para o Brasil inteiro. Então ele acabou de falar que todo CNPJ é um potencial cliente dele, incluindo agências de viagem e a Mobility. Eu agradeço a tua participação. A gente está indo agora para Congonhas. Queria te saudar aqui na nossa terra, em terra de trânsito. E muito bem, espero que seja um papo bom, que seja produtivo e que seja o primeiro de muitos. Tá ótimo. Bem, prazer participar com você. Tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. Você é um nome que eu conheço nos primórdios da Localiza, que o Salim alugava carro com você, quando eu ia para fora. Então, eu ouvi seu nome há muito tempo atrás. E aí agora a gente se interessando. Então, é um prazer estar aqui, falar de mobilidade, falar de turismo, que por mais que tenha crescido, é uma oportunidade gigante desse país, né? O trade está aí para desenvolver, turismo corporativo, turismo de lazer, então acho que vai ser um ótimo papo. Muito bom. Vamos desligar o rádio. Então, você estava falando do Salim, grande prazer também ter atendido o Salim, até que em algum momento eu tive o prazer de almoçar com ele, no momento que ele não entendia o trabalho de brokers. Ele tinha uma visão bastante peculiar com relação à presença da Localiza no mercado. Ele não queria ser comparável, numa época que a Localiza realmente era mais difícil comparar. Tem um mercado de 2.000 locadoras e tem uma locadora como a Localiza. Eu entendi a posição, mas felizmente ele mudou, o mercado mudou também, e a gente tem o prazer de distribuir Localiza. E felizmente, eu até dei uma entrevista ontem para o Atelier News. Felizmente a gente tem players à altura do mercado internacional, hoje não perde nada. Inclusive essa facilidade aí que é o Localiza Fest, que eu queria que você falasse um pouco de números disso, isso é algo que não se percebe ainda. Isso é uma ação inédita que eu pelo menos não vejo na Europa e nem nos Estados Unidos. Então é muito bom ver uma locadora nacional com esse peso. Talvez sobre um pouco desse assunto do Salim, porque na época era muito pulverizado, né? A Localiza menor, e a gente não tinha um aluguel de carros ainda com uma coisa conhecida no mercado, né? Então, uma empresa queria ser reconhecida como diferente, como mais voltada para a qualidade, então ela não gostava de ser comparada, mas isso evoluiu, né? O próprio mercado evoluiu, o mercado locadora de carro ficou muito forte, tem empresas no Brasil interessantes. Então hoje a coisa mudou bastante, né? Qual que é o tamanho da frota brasileira alugada hoje? Olha, deve estar próximo, porque tem muito pulverizado, né? Sim. Se a gente somar a gente com os dois players maiores, vai dar próximo de uns, vamos dizer assim... 500 mil carros? Não, 600 mil nós temos. Já estão com 600 600 mil? A cada mês que eu leio... Isso, 600 mil a gente já tem. Então vamos dizer, a gente deve estar próximo aí de 2 milhões de carros. Você está chegando perto do nível de uma Enterprise? Sim. Hoje nós somos uma das maiores plataformas de mobilidade do mundo. Com certeza o negócio ficou bastante robusto no país, né? Um crescimento bastante interessante e se amplia de negócio, né? Porque você tem a parte de terceirização de frota, né? E você tem a parte do rentacar, corporativo e lazer, e essa parte de que é a mentalidade atual de você usar em vez de ter, está permitindo que a própria pessoa por si não precisa comprar um carro, né? Ele pode assinar um carro. Então, mas desses 600 mil, quanto você renova cada ano? A frota de 600 mil, ela deve ter uma metade rentacar e metade terceirização. Terceirização que vai vai um pouquinho maior. Isso. Então, eu diria que o rentacar troca 90% todo ano, né? Lógico que com a pandemia isso mudou. A gente está voltando ainda, terminando o ciclo de pandemia, né? Onde já teve que... A nossa opção foi estender a vida útil do carro para poder entender o equilíbrio dos preços de carros que ia acontecer.
mas é um carro que é renovado todo ano, né? Então, assim, a gente faz parte do ciclo do negócio você vender o carro, que é um dos problemas que nós temos hoje, que é a depreciação, né? Então, você vendendo ele no curto prazo, que é o nosso seminovos, você tira o fund, parte do fund para o crescimento a partir desse negócio. Sim. Né? Então, Sim. não vai ser fazer a captação financeira, mas é um ciclo importante que você, no aluguel de carro, você tem 4 coisas importantes. Você tem que ter um bom fund, uma boa captação de dinheiro, né? Porque é capital intensivo. Você tem que comprar bem o carro, você tem que alugar bem E vender né? bem. E vender bem. É. E aí cada um dos pilares que se desestabiliza dificulta um pouco. Então, por exemplo, no momento atual, a parte de venda está um pouco mais complicado por causa da depreciação e você tem que ajustar as Tudo que coisas, você se beneficiou nos últimos 2 anos, agora você está Isso. tendo um Isso. retorno. Então, por exemplo, quando a gente vai na pandemia, o que era o problema? O alugar, né? Porque acabou o mercado, sumiu por 2 meses. Depois ele voltou forte. Aí teve o problema das montadoras com a crise de semicondutor que não estava conseguindo fornecer os carros. Faltou carro na compra. E agora não falta mais carro. Não falta. Agora está se equilibrando a parte de depreciação, né? Porque desde desse ano, por exemplo, o carro vem subindo e o custo do carro, diferentemente do que sempre foi, o preço do carro usado está caindo. Quando teve o programa do governo, o carro zero caiu de preço, o carro novo, o carro usado caiu de preço, mas o carro zero já voltou, o carro novo não. Isso aumenta. O carro usado não. O carro usado não, desculpa. E aí isso aumenta um pouco e que dá uns desafios. A gente tem uns 2 trimestres ainda para poder ajustar, mas as coisas estão se equilibrando diante de tudo que nós passamos, né? Está voltando num ciclo complicado e nesse geral as locadoras saíram muito bem. Mas se a gente fizesse uma estimativa com todos esses números, 2 milhões de frota de Brasil, então você dá para arriscar aí que 30%, 40% da produção total de carros vai para as locadoras. Sim, a gente é o maior comprador, talvez um dos maiores compradores de carro até do mundo. Hoje a gente compra 15% da frota nacional. 15%? Então 300 mil. Isso. São 2 milhões? Isso. Então, porque a gente renova, né? Então a gente é um comprador bastante relevante. Mas é um negócio em desenvolvimento, né? Ainda no começo do... No começo do ciclo. Pois né? Isso que é o interessante, né? O começo do ciclo, porque à medida que as pessoas vão começando a entender o conceito, né? Conceitos do tipo, muitas vezes a pessoa tem um sítio e compra uma picape numa cidade como São Paulo, porque tem um sítio aqui no interior. E ele não precisa, né? Ele pode ter o carro que ele mais adequado para a cidade e quando ele for ao sítio, ele aluga um carro pelo final de semana e vai ao sítio, né? Isso, inclusive, é um hábito bastante importante. São Paulo hoje é um destino de final de semana mais forte do que de semana. Passou a ser um destino de lazer. Porque o paulistano passou a usar os carros de locação, os nossos carros, para poder visitar o interior, ir para a praia, e a capital. Então isso é uma coisa que vem crescendo muito fortemente, né? O carro, com a pandemia, até porque a pandemia forçou um pouco isso, quando voltou-se a pandemia, poxa, os aviões estavam parados, não era fácil de voltar, não é uma operação simples, né? Muitas vezes é muito complexa. As companhias aéreas conseguiram realmente ocupar melhor a frota, né? Tanto é que eles aumentaram o preço hoje. Se você não cuidar, a tua passagem para BH, você pode pagar mais de R$1.000. Isso. Né? Então, o carro deixou de ser só um complemento da viagem, hoje ele é protagonista, né? Então, hoje permite que as pessoas aprendam, principalmente o jovem aprender, que ele pode viajar para a praia, por exemplo, e ir de 4 e rachar o preço. Agora, então, esse tipo de coisa. Você estava agora sentado com o Alcorta falando sobre fórum com a Rota, sobre que na realidade é uma plataforma, uma vitrine do trade, que tem, felizmente, depois de todos os anos de dificuldade que a gente passou, está vivendo agora, está todo mundo esperando que seja um bom ano, né? Trade para você, quais que são os papéis, por que você coloca lá a sua marca? Os agentes de viagem são representativos na tua venda? Eu sei que você não pode dar dados. Isso. Olha, na verdade, a gente tem uma filosofia mais geral lá que todo cliente é importante, né? A gente gosta muito de estatística, mas um cliente com problema pode ser até 0,5% em 1 milhão, 1 em 1 milhão, mas ele é o cara com problema. Agora, quando a gente vai falar do agente de viagem, ele está em todo cliente. Então, a gente tem um investimento forte de mostrar para a agência de viagem que o aluguel de carro é um complemento para o negócio dele. E rentável. E muito rentável. Então, por exemplo, hoje é um pouco cultural, eu acho que é um pouco cultural ainda, porque muitas das empresas
que tem as TMCs dentro, Acabam fazendo direto. Mas por outro lado, as pequenas agências, os que existem espalhados pelo país, os freelancers, a gente montou uma célula nossa que a gente liga para eles. Nós temos eles mapeados e liga para eles. E eles têm um movimento muito importante. Então essas são coisas. Então para nós o trade é muito importante no sentido de ser uma fonte de distribuição, né? Complemento de viagem, tem crescido, né? E é um potencial enorme, de novo. O Rent-A-Car, a gente tem que entender que é um potencial. Quando você vai lá para fora, por exemplo, o trade é mais importante para as locadoras internacionais, especialmente americanas, do que são aqui. Né? Lá está um pouco mais penetrado o conceito. Acho que é um pouco do conceito do brasileiro. Acho que o brasileiro valoriza pouco o serviço, né? Porque o que o agente de viagem faz para a gente é um serviço. Sem dúvida. Tem que pagar por isso, né? Eu lembro há 20 e tantos anos atrás, se falava, quando começaram a se falar de soluções de internet, sinal que você está 28 anos de mobility, de localiza. Eu tenho 23 de mobility, mais 2 anos de Rent-A-Car, então 25 antes da internet praticamente, né? Antes da bolha da internet. E na época se falava que a internet ia acabar com os agentes de viagem. E eu lembro de uma entrevista para o Panrotas, que eu falei que a gente ia ter cada vez mais microagências. E a gente está vendo esse fenômeno agora, principalmente acelerado pela pandemia, quantidade de pequenas agências, freelancers, blogueiros, ex-blogueiros que passaram a ser agentes de viagem, que precisam só de uma tecnologia, se conectam em algum portal ou alguma consolidadora e acabam oferecendo um excelente serviço. A pandemia fez esse pessoal surgir, ou ressurgir. Né? Isso. Também porque viajar estava muito complicado e se você não tivesse suporte, você estaria com dificuldade, inclusive, de embarcar. Mas a gente viagem hoje supre também uma escassez, eu não digo aqui no Brasil necessariamente, mas a gente tem muito pouca mão de obra qualificada nas locadoras fora do Brasil. Uhum. Então, eu acho que vocês ainda... Como é que vocês fazem isso com relação à formação? Porque isso é uma peça fundamental, né? Você precisa de muita gente para operar. Tem. Nós temos 18 mil colaboradores, né? Puxa. Então é muita gente. Mas a gente tem uma estrutura, por exemplo, de filial, estrutura robusta, muito investimento em treinamento. Né? A gente tem uma universidade de preparação das pessoas, de formação de líderes. A gente está investindo, nós temos nesse fórum do SG, do S, um dos pilares nossos do S é investir na formação de pessoas. Né? Então, por exemplo, nós temos um grupo nosso lá, o Elas, que é só para desenvolver liderança feminina, que não é uma... Né? Tem que ajudar, mostrar, né? A própria mulher se posicionar e estar fazendo isso bem. Nós temos uma outra lá que é um programa nosso, Pluraliza, que é para formar liderança pretas e pardas. Esse pessoal está lá, vamos investir neles, vamos formá-los, vamos ajudá-los, porque a parte desse tem pouco investimento do país, né? A gente não investe muito em educação, então nós temos que formar pessoas. Então, mão de obra, a gente é uma coisa muito importante, porque é o que a gente pode ter de diferente, é a maneira de tratar as pessoas, né? E uma coisa que eu falo para todo mundo, olha, você vai na Localiza lá no sul, né? Lá no Rio Grande, bem no sulzinho, então vai lá no Macapá, você vai lá em Altamira, você vai se sentir só o sotaque diferente. Você precisa sentir a mesma acolhida. Sentir o padrão e o prazer em servir, né? Então, por exemplo, a gente vai ter um profissional, um cara talentoso, fenômeno, mas ele não tem prazer em servir, ele não contribui para o ambiente, não serve para nós. Então essa parte de treinamento é bastante importante. Temos um time de vendas, por exemplo, de aproximadamente 300 pessoas espalhadas no país. São 3 meses de treinamento antes da pessoa sentar na frente do cliente. E a gente sabe que tem esses desafios, né? Tem uma estrutura de liderança, proximidade, um canal de comunicação abre. Nós temos um programa de várias reuniões de bom dia, que a gente chama, são reuniões que a gente senta para poder dar notícia e alinhar. Então, por exemplo, faz uma reunião com o pessoal do Rent-A-Car, a gente dá a oportunidade das pessoas fazer a pergunta anônima. Então ela pode colocar a pergunta e muitas vezes as perguntas incomodam, né? Uhum. Mas é exatamente nesses incômodos que a gente descobre as oportunidades de melhoria, o que está incomodando o pessoal, o que a gente pode fazer. Então, pra gente... de forma consistente. Você falou antes do Salim, eu lembro da obsessão. Era um cara obcecado por esse padrão. Isso. Né? E eu lembro ele tinha acabado de escolher, não sei se tinha acabado de escolher mesmo,
o tom de batom, que era o tom de batom da Localiza. Isso. Tinha o formato do cabelo, o Isso. coque, como a... Isso ainda existe? Ainda ficou? Não, porque hoje já mudou a Como é cultura, jovial. né? Hoje é mais jovem. Nós estamos acabando de lançar um uniforme novo, né? Fizemos um lançamento, um concurso entre costureiros para poder desenvolver um novo uniforme que vai ser em breve ser lançado. Então hoje é diferente, né? Hoje tem que ter diversidade, né? Tem que dar liberdade para as pessoas, respeitar as diferenças. Isso está crescendo muito, né? Mas a gente vai adaptando, mas a mentalidade de ser um ambiente agradável para o cliente, né? Que ele se sinta bem, né? Hoje, por exemplo, nós somos a empresa, uma das 24 empresas a empresa onde o público LGBTQIA+ se sente mais tranquilo para trabalhar, se sente num ambiente seguro, né? É um ambiente também, nesse instituto que faz medição de muita liderança feminina, né? É lógico que a gente ainda tem muito a crescer, tem muito a investir, mas essas coisas que vão estar, porque a pessoa tem que sentir essa segurança psicológica. Por quê? Porque quando você pousa lá em Fortaleza às 4 horas da manhã, é isso que está lá. A pessoa tem que estar lá nos representando, né? Então tem que ser bem treinada, bem preparada, bem remunerada, né? Bem reconhecida. Então isso para a gente é muito importante. O que já foi muito no detalhe do padrão, do sorriso, né? Da cor do batom, né? Isso ainda é um padrão, né? Tem uniforme, as lojas são muito uniformes, vai se investir cada vez mais no atendimento digital, né? Sim. Mas essa acolhida vai se modernizando e proporcionando que o ambiente se sinta tranquilo. Porque, na verdade, se esse carro aqui é da locadora ABC, não vai fazer diferença. Só que você sempre usa o carro para resolver um problema pessoal seu ou um problema da sua empresa. Então, o cliente tem que sentir que na Localiza ele pode usar, ele pode reservar que vai funcionar, que ele vai ter um atendimento, que ele vai ter uma cobertura, né? Então, quando você pensa numa rede que nós temos, mais de 670 lojas, não é só o local de retirada. É um local que você anda aqui pelo interior de São Paulo, você vai ter uma loja a cada 50 quilômetros. Então, se tiver qualquer problema, você vai ter um atendimento rápido. Então, são coisas que estão ligadas na nossa inteligência de atuação de mercado, que vai nos ensinando como é que a gente vai dando qualidade de serviço, né? Então, para esse Mobcast, a gente alugou um Bolt, um GM Bolt. É um dos poucos elétricos ainda na frota. Quais que você tem percebido assim de oportunidade? O carro elétrico tem sido aprendizado para nós, seja para a parte operacional e seja para a parte comercial. Então, por exemplo, nós lançamos aqui o carro, fizemos uma série de publicidades e tal, e não foi, né? E a gente, poxa, o cliente não está topando, né? Fala no negócio do meio ambiente, mas essa hora não está sabendo, e você fica especulando. Então agora, por exemplo, em São Paulo, nós estamos fazendo uma campanha de vendas para os nossos atendentes venderem carro elétrico, que está indo bem. Então é um processo cíclico, né? Você vai produzindo e tal. Então, assim, é um carro, ainda é um custo, vamos dizer assim, caro para o Brasil, mas o aluguel de carro está se tornando mais popular, né? Mas o carro elétrico na equação ele é um pouco caro. Mas é uma questão cultural mesmo, né? As pessoas têm insegurança por causa da PAI, onde é que vai recarregar, né? Numa viagem, por exemplo, numa viagem com mais tempo, você pode ter dificuldade de carregar fora. Mas para o uso urbano, ele é um carro adequado. Exato. Não dá para responder de uma forma simplista se é bom ou ruim. Isso. Mas eu acho que para a incerteza que você tem com a depreciação, como usuário final, muito mais adequado você alugar, pelo menos para testar se você se adapta. Né? A gente tem que, também como líder de mercado, nós temos que testar. Né? Não adianta deixar esperar quando o carro estiver consolidado e de repente já ter a oportunidade de passar, né? Então você tem que fazer teste. A gente tem uma filosofia lá, até quando você falou no Fest, né? Depois eu até volto nesse assunto. A gente sempre começa pequeno e vai aprendendo com isso. Então essa é uma filosofia nossa de aprender. O Fest, me fala um pouco do Fest. Quando que nasceu? Em 2017. 17. Foi bastante tempo. Então a gente foi. E a gente começou pequeno, foi ensinando, foi aprendendo, né? E foi crescendo, e a tecnologia teve que usar. A tecnologia de Wi-Fi não funcionou, passou para a tecnologia de Bluetooth, e aí a coisa começou a funcionar, então você vai evoluindo. Então agora o que nós estamos fazendo, e aí veio a pandemia, paralisou tudo, então agora a gente está aumentando. A gente tinha 45 lojas para Fest, porque a gente tem que preparar a loja, né? Sim. Tem que dar a rede do Bluetooth para ele funcionar. A gente já está em 105. Né? Então, qual que é o futuro que você pensa para aluguel de carros?
uma das coisas que o aluguel de carros ele tem que ser próximo, né? Principalmente para o cidadão. Quando você vai alugar o carro, tem um problema do deslocamento até a locadora. Nós estamos testando agora o modelo de delivery que a gente deve lançar em breve aqui em São Paulo. Mas então a gente deve ramificar a locadora. Então o Fast proporciona que nossos carros possam estar em vários locais. Uma expansão mais forte, entendeu? Então a gente está aprendendo isso. Então ainda não é um modelo muito badalado, a gente tem falado nele, mas a gente está construindo para poder ter a melhor operação, a melhor experiência do cliente na locação de carro. Porque a princípio você, para ser Fast, para se qualificar como Fast, qualquer cliente se qualifica? Ele só precisa cadastrar no app? Antigamente era a partir da segunda locação. E a gente está lançando em breve que a pessoa vai conseguir já na primeira locação alocar o Fast. Porque até problema da segurança, da parte da fraude, então nós estamos avançando em tecnologia para poder fazer isso, entendeu? Então você alugou pela segunda vez hoje, né? Você baixa o app, isso. Cadastra a sua imagem, CNH. A CNH é cadastrada na loja. Isso. Né? Pode ser cadastrado no app também. Tá. E aí você faz aquela verificação do rosto? Não, primeiro assim, você já alugou uma vez, você entra no app e reserva lá o carro, tem lá o modelo Fast. Aí você reserva o carro. Se o carro tiver a possibilidade, no passo da reserva vai perguntar se você quer ser atendido pela atendente ou quer retirar o carro direto pelo modelo Fast. Se você escolher no Fast, né? Aí tá. Se você não tiver a carteira cadastrada, muitas vezes você recebe um push de WhatsApp. Fala assim, olha, cadastra sua carteira para facilitar a sua retirada e tal. E aí você chega na loja, faz o reconhecimento facial e aí vai te indicar onde tem que estar o carro para que você já vai para a vaga e já retira o carro. E abre o carro pelo aplicativo. Isso. Genial. Então isso permite inclusive uma expansão, porque por exemplo, quando eu vou abrir acho que é algum Siri. Quando você vai abrindo loja, você tem a parte de espaço e você tem a parte de recursos humanos, né? O Fast vai proporcionar que a gente faça uma loja mais digital, né? A pessoa faz tudo, vai lá todo digital, não precisa ter interação humana, sem barreira e vai promover para a gente uma capilaridade muito grande, né? A tecnologia que a gente está desenvolvendo ela robustamente para ser um atendimento robusto, né? Porque para migrar do modelo nosso de atendimento para o modelo Fast, o cliente tem que estar sentindo que o Fast funciona. Então a gente está testando, vendo os aprendizados, tem uma equipe voltada para isso. Mas já achei ótimo. Isso, já funciona muito bem. E agora o desafio é a ampliação dos negócios, que agora com a renovação da frota, né? Agora que a gente está começando a renovar efetivamente toda a frota. Né? Agora, carro elétrico ainda é um nicho Reportado muito pequeno, trânsito lento à frente. Certamente menos do que um dígito. É um dígito, né? Isso aí. E também você está ainda nessa fase de observação do mercado. Isso. No aluguel de terceirização de frota, no Mio, né? No Mio é para pessoa física e tem a terceirização de frota para Tem tido um aumento de procura para esse tipo de... Muito pequeno ainda. Exatamente por causa do preço, né? Do custo, né? Mas você lá no Mio você tem uma Ferrari lá. O cliente quis uma Ferrari, né? Então, tem lá, né? Então você tem os modelos de carro que você pode escolher o carro que você quiser. E o meu se confirmou, porque é um produto que nasceu na pandemia. É o nosso maior caso de sucesso, né? E é uma coisa cultural, porque eu conversei com o cliente 20 dias atrás, ele falou assim, não, mas eu fiz as contas aqui e ficou um pouquinho mais caro pelo meu. Eu falei assim, poxa, mas qual foi o valor que você comprou o carro? Então você colocou um carro com compra com desconto. E qual o valor que você vendeu? Ele falou, tabela FIP. Eu falei assim, poxa, mas ninguém vive tabela FIP. Eu não consigo vender. Fora e com certeza eu tenho um vendedor, tenho um time, eu tenho um vendedor que tem remuneração, eu vendo mais caro que você. Não tem dúvida, eu pago menos IPVA, eu tenho seguro mais barato. Compra mais barato, então não tem lógica. Não. Agora, mesmo se sua conta estiver certa, poxa, você não tem que preocupar em comprar o carro. O carro é levado à sua casa. Você não tem que preocupar, você vai preocupar só com abastecer. Você não tem que preocupar com seguro, você não tem que preocupar com PVA, você não tem que preocupar com nada. Você tem um clube de descanso, tem um concierge que te dá todo tipo de serviço orientado. Você viaja para a cidade, o pessoal te ajuda a achar as coisas. Você tem toda a parte tecnológica que te ajuda. Isso não vale, né? Então isso é um pouco ainda na nossa cultura do país, né? Ele quer o benefício, mas ele não quer pagar por isso. Ele não quer fazer conta. Isso. Então, mas tem um monte de gente agora que já
já entendeu? Já está crescendo muito forte. Né? Sim. Então, por exemplo, a minha filha, que quando eu tive que comprar um carro para ela, eu conversei com ela, ela adora, né? O carro chegou em casa do jeito que ela quis, está lá usando. E eu peguei, ela tinha um carro, eu vendi o carro dela e pus o dinheiro na conta dela, ela foi pagando lá para ver e adora o serviço, né? Porque realmente é uma comodidade, né? Não tem motivo para você não ter um carro assinado hoje, né? Agora, eu já não tenho carro há 5 anos. Eu não tinha carro, na realidade eu comecei a alugar carro jovem, adolescente, ou na época de faculdade. E assim que eu comecei a alugar carro na Alemanha. E aí eu comecei a ter um mensal. E agora eu voltei à origem, né? De novo ter um mensal. Ainda não fui para a assinatura, eu alugo sempre 30 dias e vou renovando. O ideal para mim seria se a Localiza lançasse um produto só para mim, que é no final de semana levar 5 filhos e a sogra, e durante a semana ter o carro só para mim. Então, ainda estamos distante disso, porque para isso precisa de muita tecnologia. Isso é um produto de tecnologia, né? É aquilo que eu te falei. Cada vez mais o carro vai estar próximo de você, seja pela distância, seja pelo tipo que você demanda. Porque todos os carros de todos nós, inclusive os que nós terceirizamos com assinatura, são carros ociosos. Não é verdade? Sim. Né? Vamos supor que você assina um carro. Você vai assinar, em vez de ser um carro seu, vai ser um carro assinado. Então a tendência é que a gente vai ter cada vez mais compartilhamento, e esse compartilhamento vai ter que ser adaptado. Então esses são produtos que a gente está sempre estudando, avaliando se não seria possível um aluguel por hora. Onde é que está o problema do aluguel por hora? É o custo do devolver, entrar, mão de obra envolvida. À medida que a tecnologia vai proporcionando, você vai conseguir fazer esses usos, né? Você compra, vamos dizer, você assina uma quantidade de áreas de carro por ano e você usa de acordo com a coisa evoluir. Isso é um produto que tende no futuro, a gente está sempre acompanhando as tendências, pode ser que se adapte, né? Para poder, porque na verdade a gente não precisa do carro full time, né? Você vai precisar cada vez mais o carro te atendendo, né? No modelo atual é esse, e no futuro mesmo, inclusive o carro não vai ter nem motorista, né? O carro vai dirigir para você. Então são coisas que vão evoluir. Esse futuro eu lembro que... Agora esse futuro seu eu acho que é mais próximo, bem mais próximo. Sim. São vários futuros, né? Isso. Um dos futuros que a gente tinha por acaso uma campanha que chamava Futuro Rentacar, que a gente encerrou por conta da pandemia. Eu queria ter reiniciado agora para Israel. Tinha escolhido um destino magnífico em termos de qualidade, porque a maior parte da tecnologia embarcada de carros vem de lá. Isso. E agora a gente vai remodelar aí para ano que vem, vamos ver para onde a gente vai. Mas a ideia é sempre tentar captar no radar o que vai ser um futuro de transformação de mobilidade. E que é um tema que eu costumo dizer que é um tema de trilhões de dólares, porque isso impacta todo o ecossistema de cidades e da vida, do trabalho. E a pandemia mostrou isso para as pessoas. Então, só que o carro elétrico é o futuro que chegou rápido. Isso. Essa questão de você melhorar a qualidade da entrega do carro também. Isso. Ainda tem algum carro autônomo, eu acho que ficou mais para frente, né? Mais para frente, Mas agora, e você, como 28 anos de Localiza, o que você fazia antes de Localiza? Eu sou engenheiro mecânico, especializado em projeto, né? Adorava a parte de cálculo. Eu falo, inclusive, eu não tive coragem de largar o curso técnico de engenharia na tempo. Sempre gostei da parte de matemática. E aí, trabalhei um ano como engenharia, não me realizei. E eu tive a oportunidade numa multinacional da área de cigarros do país. E eu comecei minha carreira lá. E comecei lá como engenheiro, cuidava da frota da empresa. E durante o processo lá, eles me convidaram para ir para a área comercial. E nesse tipo de empresa o convite é um pouco mais direcionado. Eu aceitei e me dei muito bem. E aí no processo de evolução era aquele modelo de empresa, de carreiramento rápido, mas sua vida pessoal complica, né? Uma hora você está aqui, uma hora você está lá. Amanhã você está em Manaus, depois está em Belo Horizonte. Não é uma coisa que... Puxa, eu quero me dar bem, mas eu quero viver também, né? Não dá para você ter uma coisa que tinha a ver comigo. E eu fui... Na época a gente chegou a um acordo e acabou surgindo a oportunidade da Localiza. E eu entrei lá na central de reserva e comecei com esse modelo de varejo, trabalhar.
E fiz toda a minha carreira lá, né? É um negócio muito em expansão, né? Você vê que eu tenho 28 anos de empresa e ainda falo que nós estamos no mercado inicial, né? Porque incrível. é um negócio incrível de crescimento. E quantos funcionários tinha na época? Ah, cara, 500 tinha funcionários. pouco menos de 1000. É. Hoje tem uma colega minha que entrou mais ou menos na minha época e Que ela foi? falou, tinha 5.000 carros. E foi antes daquela rodada de 99 que Eu o entrei Salim um fez pouco aquele antes. roadshow? Na verdade a Localiza em 95 era um problema que era o funding era todo nacional, né? E na época o dinheiro era muito caro e a gente foi comprado em 97 por um banco americano que fez o aporte, que permitiu o acesso a capital estrangeiro. Sim. E o crescimento da empresa. E aí começaram os outros shows em 99 que você está mencionando, para em 2005 a gente fazer o IPO, né? Sim. Nessa época a empresa tinha 5.000 carros quando eu entrei, né? E hoje eu lembro que teve uma Veja em 2005 quando fez o IPO. Não sei se era Veja ou Exame, mas tinha na capa o Salim falando do homem de $1 bilhão, alguma coisa assim. Isso. Hoje é uma empresa de quantos bis? Nem sei se você pode falar essas coisas. De market cap, 60 bi. Pois é. Tem que fazer, acho que é um pouco mais, tem que fazer até a conta que ela subiu forte. Isso é empresa que fatura aproximadamente 300 bi por ano, né? E muito valorizada, assim, a gente tem e aí você conheceu o Salim, né? O Salim é obsessivo por tudo, né? Então, a gente, por exemplo, nosso NPS, o NPS é acima de 80%. E todo funcionário da empresa tem NPS. Então o pessoal nosso de cobrança que liga, o cara que está sendo cobrado dá uma nota de NPS. Então assim, exatamente para você está falando do papel, que é exatamente essa obsessão pela qualidade, por ser conhecido, por contaminar as pessoas, por impactar bem o ambiente que você está. Agora é interessante que a Localiza é um modelo de sucesso extremamente brasileiro. Várias vezes teve até alguma confusão de cor, porque dá para você ter ali algumas nuances da National ou da própria Europcar, mas a Localiza teve uma certa tímida expansão aqui dentro da América Latina durante muitos anos. Mas como é que está isso hoje? Nós estamos nesse momento fazendo a expansão para o México. Nós estamos para completar o primeiro ano, nós estamos já com uma operação em Cancún. Então escolhemos o México, mostrou uma oportunidade muito grande de crescimento de turismo. Então a gente tem a Localiza lá, no México. Para os Estados Unidos você tem um parceiro aí que é a Enterprise. Enterprise, né? Que você herdou da Unidas, né? Isso. Na verdade, a gente tinha a parceria com a Hertz, né? E aí, na pandemia, a Hertz estava enfrentando algumas situações, a gente achou melhor não manter, separar, até porque ela teve um problema lá nos Estados Unidos e foi cuidando dela, e depois a gente acabou, já nesse processo da Unidas, também já fazendo a parceria com a Enterprise, né? Então, hoje, nosso parceiro fora é a Enterprise. E a ideia é da gente começar a oferecer para o cliente. A gente sempre ofereceu locações fora, mas assim, para o cliente que quer. Hoje em dia tem muito isso, né? Muitas das pessoas que viajam, isso é muito importante para o trade. Quando você vai viajar, você tem que cuidar de uma série de coisas. E tem aquelas pessoas que querem alguém que cuide para eles, que é o que o trade faz muito bem. Sim. E a gente, inclusive, sempre ofereceu locações de carro fora. Nunca foi nossa especialidade, né? É só mais um serviço que a gente tinha para agregar o cliente. E hoje a Enterprise é que você, na própria central, no nosso site, consegue fazer locação no mundo inteiro. E você, como pessoa física, você viaja de carro também? Viajo, por exemplo, eu tenho... Até não vou você poder viaja fazer. Mais aqui dentro do Brasil ou para fora? Viajo aqui. Eu já fiz BH Gramado de carro, eu gosto de dirigir. Aluga com qual locadora? Já fiz BH Gramado. Você testa as outras? Testo. Esse é um programa que a gente vê de vez em quando. A gente gosta muito de aprender, né? Assim, tem muita coisa que a gente, por exemplo, trouxe agora a Unidas, né? Poxa, a gente aprendeu demais com eles, conversamos, senta aí. Fizemos rodada de debate, o que tem bem. E é muito legal, né? Porque a gente passa a ver a pessoa comentando sobre a gente, né? E é diferente, dá uns insights que mostra pra gente que, poxa, você tem muita oportunidade, né, de melhoria. Então é uma coisa que a gente sempre vai. Eu, como trabalho com todas, eu testo todas. Isso. E eu sempre sinto falta dos players do mercado que testam muito pouco um do outro. Então, na verdade, a gente testa, a gente usa entre nós, né? A gente faz normalmente lá. Importante. E a gente tem um capilar, quando lança alguma coisa nova, lançamos isso. Aí pega um próprio
colaborador, ele vai, testa e faz o relato pra gente. Então, Sim. isso tem muita coisa o para mercado, aprender, né? A inovação vem assim. Isso. Né? A gente é a empresa que aprende sempre, né? Não tá é bom lançar as coisas na frente, mas aprender é o que a gente tem que estar mais atento, né? Sempre tem uma oportunidade de fazer melhor. Então, tinha uma coisa que a gente aprendeu com o cliente. A gente, desde 2014, lava os carros, aquela lavagem mais econômica, né? Verde, né? Ecológica. Sei. E aí um cliente diz, por que vocês não dão oportunidade para a gente fazer isso? Porque eu, quando vou devolver o carro para vocês, estou obrigado a lavar para devolver limpo. Aí eu falei, pois tem razão, a gente passou a lançar a limpeza garantida. O que é isso? Em vez de você lavar seu carro num posto que vai te consumir aí 40 litros d'água, você dá a oportunidade do cara gastar lá 300 litros d'água, os 300 ml de água que custa que consome a nossa lavagem, e ser uma oportunidade dele contribuir com o meio ambiente através disso, entendeu? Então são coisas que você vai, de um insight do cliente, você vai desenvolvendo, que é inclusive de engajar o cliente nessa pegada de cuidar do ambiente, cuidar do planeta, né? Cuidar do ambiente que a gente tem. Então a gente tem que estar sempre aberto às sugestões, sempre aprendendo com o que tem pela frente. Vocês têm blindados para alugar? Temos. Muito de nicho, né? Muito utilizado aqui em São Paulo e Rio. Assim, inclusive tem locadoras especializadas nesse tipo de negócio, né? A gente tem. Mas muito pouco ainda, muito né? pouco. E é um assunto que também... Esse é um assunto que São Paulo está crescendo muito, né? Você ouve falar muito na parte de terceirização de frota, no carro de assinatura de blindagem, né? Então, assim, antigamente era uma classe mais elevada que usava esse tipo de carro. Hoje a gente está vendo já a classe média preocupado com blindagem. Exato. E aí, mais um motivo para você alugar, porque a depreciação no blindado é mais sensível, né? Você depois não consegue vender o carro. Isso. Mas é um mercado que vai crescendo aos poucos, né? Ainda é muito incipiente, mas do jeito que está crescendo, por exemplo, em São Paulo, a gente está ouvindo falar mais dessa necessidade de blindagem aqui em São Paulo. Não só geralmente são executivos, né? Presidente de empresas, que gostam desse tipo de carro, mas a própria classe média já está procurando, então é uma coisa que tende a crescer. Ainda é uma atuação muito de nicho, mas nós temos disponível, temos com motorista, né? Blindado vem muito com motorista, o tipo de locação que acontece. E nessas viagens que você fez, você falou que você fez BH, Gramado. E fora do Brasil, você... Fora do Brasil eu alugo com muita frequência. Inclusive a última vez eu aluguei com vocês, né? Foi uma experiência incrível. O que eu aluguei com vocês em Londres, que eu usei um carro para visitar o interior da Inglaterra. Agora durante a WM? Não, quando eu fui correr a maratona de Londres no início do ano, eu aluguei com vocês um carro lá na Enterprise em Londres. E é uma experiência incrível dirigir pelo lado errado, né? O que você teve de experiência? O que foi o segredo? O primeiro dia eu fiquei com muita dor de cabeça. Principalmente ficar de espaço, quase batido de um lado, quase batido do outro. Depois você se adapta, né? E o mais incrível é aquela coisa do... Você vinha nas cidadezinhas, as estradas pequenas, a velocidade mínima era 110, 70 milhas por hora, uns 110, era a mínima velocidade máxima. Então você vinha correndo, aí os dois carros chegavam, parava, encaixava e continuava. Achei uma experiência ótima isso aí. Mas assim, depois você acostuma, né? Ou a primeira vez que eu aluguei também com vocês foi na Escócia, eu cometi um erro. Eu aluguei mecânico, porque eu precisava de um carro grande que eu estava com meu irmão. É um pouco mais complicado, né? Não, aí você passar a marcha com a mão errada pelo lado certo. Nossa É verdade, você está dando uma boa dica. Então, vai usar no carro do lado da esquerda, tem que ser automático, porque você passa a mão com a mão errada e a marcha na mesma posição. Isso você tem que acostumar. Que algumas vezes eu passava primeiro e jogava lá onde naturalmente, né? Pelo seu lado você jogava errado. Então essa é uma boa dica, é lá. Então alugo muito, adoro viajar para o interior. Eu gosto, um dos programas que eu faço é viajar para o interior dos países, né? Pegar o carro. Já peguei carro lá em Paris, devolvi lá em Perpignan. Porque para atravessar, para devolver em Barcelona. Já teve algum perrengue com aluguel de carro? Tive um perrengue na minha primeira viagem, ainda não trabalhava eu trabalhava na Localiza. Na Disney, eu viajando pela Brasil em 97 para os Estados Unidos, aí veio aquele negócio do Mickey, né? Poxa, minha primeira viagem, né? A gente que como criança viu a Disney tão distante, né? Eu tava lá, eu parei para tirar uma foto, o carro trancou com a chave dentro. Putz. Aí,
Mas você tinha assinado o seguro de assistência? Tinha. Na época não tinha, né? Não. Tinha nem GPS na época, né? Naquela época a gente viajava com mapa. Aí eu falei, nossa, aí passou um taxista do outro lado, eu desci aquela montanha da Disney, naquela estrada, falei, o taxista me deu uma dica e falou assim, não, deixa eu te falar, não liga, não vou te levar no posto de gasolina com ficha, não liga pra locadora, liga pra Disney. O telefone é esse aqui. E assim eu fiz. Eu liguei pra Disney, contei pra ele, peguei o táxi de volta pro lugar, quando eu cheguei lá, meu carro estava aberto por um funcionário da Disney. Nossa, que legal. Eu dei essa sorte do cara. Se você ligar para locadora, eles vão te cobrar, vai demorar o dia inteiro. Foi a experiência que eu tive. Então foi junto perrengue. E outro perrengue, eu peguei um carro uma vez na Holanda. Foi na Holanda. Eu ia visitar aquela região de Reims. Eu gosto muito de vinho, né? Eu ia visitar a região de Reims. E aí, gente, esse carro não é diesel. Na Europa a gente sempre pega carro diesel, né? Gasóleo. O carro não é diesel. Não é. Como é que eu vou fazer? Aí fui lá descobrir, estava escrito, não falava qual é o combustível do carro, né? Não tinha nada. Falei, deve ser gasolina, mas como é que faz? Liguei na locadora, não, você alugou um carro porque a placa é a placa da Itália, não tem o cadastro aqui. Aí eu falei, era gasolina, né? Eu falei, como é que eu falo gasolina em francês? E eles foram custei conseguir abastecer até descobrir isso aí, viajando e tal. Como é que é? Sésamo, não sei falar, mas sesamo, sesamo, um negócio assim. Sim. Então tinha que alugar isso lá. Então esse já é um dos perrengues que eu já passei. Outro que eu já passei uma vez nos Estados Unidos, muito tempo atrás, eu esqueci o bocal do abastecimento, de colocar, mas não teve problema. E tive um acidente em Miami, uma pessoa bateu na minha lateral, foi impressionante a velocidade que apareceu o guarda. Eles surgem, não sei de onde. Surgem do nada, fez o boletim de ocorrência, foi muito legal, porque eu tinha pegado o carro no interior da sede da Hertz, que é ali naquela, como é que chama? Estero. Uma cidade lá no Golfo do México e tal. E o policial, essa cidade não existe. Ele falou assim, como não? Aqui no contrato, não, a cidade não existe. Aqui você só pode pegar carro na Hertz no aeroporto ou em downtown. Eu falei assim, não, cara, existe, liga aí pra você ver. Aí ele deu um tempo, ligou, não, liguei lá na central, falaram que existe, mas tá tudo certo. Esse foi um perrengue, mas como é que eu vou fazer? Tá escrito no contrato o nome lá, tá tudo certo, né? Eu tinha pegado o carro na sede da Hertz, e aí depois cheguei lá na Hertz, eu achei que fosse dar um trabalho, não, foi muito tranquilo, o atendimento lá, e você fiz ocorrência e tal. Quando você viaja, como é que você viaja? Você entra no portal, compra passagem aérea na Latam ou nas companhias aéreas, ou você tem agentes de viagem que você... Eu tenho uma lá em Belo Horizonte, tinha a Master Turismo, né? E uma das emissoras, ela é um freelancer, eu sempre compro com ela. Primeiro para prestigiá-la, né? E assim, a diferença de preço é muito... Para mim vale a experiência. E eu tenho uma experiência ótima, porque eu estava indo para a Espanha com um grupo de amigos. Eu comprei com o Fernando na época, eles compraram diário na companhia aérea. A companhia aérea faliu. Cancelou o voo. Putz. E não tinha o que fazer. Aí eu fui no meu emissor, ele corrigiu tudo para mim. E ele, o meu conhecimento, entrou e tratou dos casos dos meus outros amigos, entendeu? E esse é um médico de Brasília, o Flávio Egima, que é um gastro lá de Brasília. Ele até hoje só usa agente de viagem por causa disso. Ele nunca mais. Porque é uma coisa que a pessoa quer economizar lá. Ele vai pagar R$5.000 na passagem, quer economizar R$500, mas não quer ter a mesma qualidade de serviço. Então, eu acho que vale. E teoricamente você está gastando lá uma taxa, mas só pelo fato de comparar. Pois é. Eu, por exemplo, estou indo agora para fazer a maratona de Tóquio, estou indo pela Emirates. Que dia que você vai para Tóquio? Em março. Tá. Dia 26 de fevereiro eu estou embarcando. Aí eu fiz a cotação para entender a passagem, vou fazer um stopover em Dubai e tal. Aí eu falei assim, Simone, cota lá com a Lucília pra gente ver, né? E, cara, ficava um pouco mais caro, assim. Não, assim, a passagem ficou uns R$17.000, ficava uns R$700, R$800. Com ela, porque se deu perrengue. Pois é. Se acontecer alguma coisa. E ela resolve tudo. Já devolveu com o assento marcado, já devolveu, fez todo o concierge da viagem pra gente, né? Então acho que eu gosto muito de usar, tá certo? Locadora de carros, nós temos uma parceria com a Enterprise, né? Eu sempre procuro alugar a Enterprise. Mas eu gosto de alugar através de você, até porque o preço é muito próximo.
E sempre alugo na Enterprise lá com vocês. Agora mesmo estou indo para Miami para comemorar a formatura da minha filha. Aluguei com a Thalita lá. Reservei um carro lá. Vai quando? Dia 26 de janeiro. Formou da faculdade já? Tá formando em medicina agora. Semana agora é a formatura dela. E aí eu tava assim, Carol, tô indo pra Tóquio, já vai ser caro. Não, nós temos que comemorar minha formatura. Você vai com a sua mãe? Eu falei, não, quero comemorar com a minha família inteira. Aí É a melhor fase que tem, a né? fase é essa. Quando o filho nessa idade quer que a gente vá junto, então a gente tem que aproveitar, né? Melhor ainda. É. Então a gente tem que ir. Então eu tenho essa filosofia, eu acho que... Mas em Tóquio você não vai alugar carro? Não, Tóquio não. Não é, eu nem planejei a viagem de Tóquio ainda, mas não estou pensando em alugar carro. Feito em Chicago agora que eu fui correr a maratona de Chicago, não tem necessidade de carro. Você fica só naquele miolinho ali. Então, a gente está chegando aqui em Congonhas, o Paulo volta, foi um papo super agradável. Espero que tenha sido bom para você também. E para você que está assistindo, espero que você aproveite. Eu ainda não estou muito habituado com relação a esse formato, mas eu acabei de fazer isso com o Ivan e o Ivan deu um cursinho de como que a gente encerra um especializado podcast. nisso, Falou, né? olha, se você curtiu esse assunto, por favor, marca nos comentários, compartilha. É muito bom para a gente saber da opinião de vocês, se esses conteúdos estão legais, estão bacanas. E a gente já fez 5 podcasts, esse é o 6º que a gente está fazendo. E confere lá e vai nos acompanhando e vai nos seguindo, que vai ser muito bom para a gente. Então, Paulo, muito obrigado pela tua presença. Foi a primeira grande locadora que participou aqui do nosso Mobcast. Eu tinha que escolher vocês, a número 1. E espero para você agora uma ótima viagem. Tá. Eu acho que será que eu posso parar aqui? Pode, automóvel aqui. Tá Embarque bom. e desembarque. Tá bom. Então, muito obrigado, Paulo. Obrigado. Valeu. Tudo bom, obrigado pela oportunidade. Um feliz 2024 e Natal maravilhoso com a família toda. Obrigado pelo carro, ótimo. Adorei. Aproveite.